Muito boa noite, seja bem-vindo ao seu programa de sexta à noite. O nosso convidado especial de hoje é uma figura que ao longo dos anos se habituou a ver o seu nome próprio a ser substituído pelo nome da sua profissão. Todos lhe chamavam simplesmente do arquiteto. Ele nasceu em São Vicente, cresceu em São Nicolau e fez toda a sua carreira profissional e artística aqui na cidade da Praia. Estamos a falar do primeiro arquiteto cabo-verdiano, Pedro Gregório Lopes. Muito boa noite, Pedro Gregório. Boa noite. É com prazer que recebemos o Sr. Arquiteto aqui no nosso estúdio. Obrigada. O prazer é todo meu e eu que agradeço me ter convidado para esse programa. Não sei se vou corresponder às suas expectativas, mas vamos ver no desenrolar. Com certeza que vai corresponder. A primeira questão que eu faço é quais foram as suas grandes causas durante a sua vida, a sua carreira? Ser sincero comigo mesmo, ser sincero com as outras pessoas, não querer o mal de ninguém e a evolução das pessoas na sociedade, na vida. Fundamentalmente isso. O que leva exatamente a verificar que em mim existe uma intenção de base religiosa, fundamentalmente. E esta intenção permeia toda a sua vida, em todas as fases? Todas as fases. Porque senão seria a tentar enganar a mim mesmo. E não há ninguém que é capaz de se enganar a si próprio. Pode mentir, mas sabe por dentro que não está a falar a verdade. O senhor arquiteto celebrou há pouco tempo 60 anos de casado, é pai... 60. 60 anos de casamento. De casamento. Sim. É pai e avô de vários filhos, vários netos. E bisnetos. A minha mulher tem bisnetos, eu tenho sobrinhos. Eu estou a brincar. Qual é, considera-se um exemplo da família tradicional cabo-verdiana? Não. Considero-me exatamente um homem normal, com família constituída, que teve altos e baixos, porque na vida do casal há momentos de altos e baixos que foram superados. E com a idade a gente aprende a superar, porque inicialmente, como diria o filósofo, creio que é Sócrates, enquanto os fogos estiverem bastante acesos, o indivíduo não tem tranquilidade. É necessário chegar à fase em que os fogos começam a apagar, ou estão apagados, para começar a entender-se a si próprio e descobrir que você não pode obrigar ninguém a nada. A pessoa aceita ou não aceita, mas não pode obrigar. Pode dizer, você não pode ir ali, mas se a pessoa não quiser, você não consegue... E como é que olha para a família cabo-verdiana? Estamos globalmente a esforçar-nos para gerir esses altos e baixos? Há uma disponibilidade para isto? Na massa mais juvenil, a massa mais jovem, dá-me a impressão que há uma impaciência para conseguir as coisas. Muitas vezes vem a ideia que determinados materiais que nós trabalhamos, por exemplo, o Urives ou o indivíduo, o lapidador de diamante, tem a paciência de ir lapidando, corrigindo os erros que vai cometendo pelo caminho. Na vida é a mesma coisa. Aliás, creio que muitas vezes aquilo que nos parece desagradável num determinado instante veio para nos ensinar qualquer coisa. É necessário que a gente tire lições das coisas menos boas, das coisas menos agradáveis, porque nós todos passamos por isso. E não dar as costas para as coisas menos boas, mas vê-las como... Não, e tirar lições delas. Sim, aprender com elas. Aprender com elas. Pedro Gregório é um homem de várias pertenças, São Vicente, Praia, São Nicolau. Comecemos por São Nicolau. O que é ser-se de São Nicolau? Como é que São Nicolau molda a sua figura? Bem, eu sou originário... De São Vicente. Originário de famílias de gente de São Nicolau.
Ah, ok. Nasceu em São Vicente, Nasci portanto em São Vicente. tem essa pertença ainda mais... Praticamente quase com o sentimento que o cordão umbilical, apesar de estar em São Vicente, está em São Nicolau. Quer dizer, praticamente as duas situações. Sinto-me de São Vicente, mas sinto-me também de São Nicolau. Sim. E, aliás, a família, eu sou produto de várias famílias, em que engloba os Lopes, os Silva, os Almeidas, os Monteiros e os Duarte. Essa mescla toda pertence... Portanto, são várias referências, são várias... São pessoas humildes, de uma maneira geral humildes, mas que fizeram a vida tranquilamente, sem prejudicar ninguém. Por consequência, a minha família direta, por consequência, meu pai e minha mãe, pessoas simples, modestas, de família modesta. E quando lembra de São Nicolau, do que é que lembra? Uma primeira experiência que me deu muita alegria. Eu cresci em São Vicente até a idade dos 6 anos. Fomos para São Nicolau em 1939 e fizemos o percurso. Saímos num barco de São Vicente para São Nicolau da Preguiça, no barco 28 de Maio, era o nome do barco, e desembarcámos à tarde. E fizemos o percurso da Preguiça para a Fagem, onde nós morávamos, praticamente à noite. Eu não vi nada daquilo que era a terra. No dia seguinte, lembro-me perfeitamente que eu levantei-me e fui andando junto à somada do Cerrado, vê-se o fundo das queimadas, lá embaixo. Sim. E a primeira coisa que eu vi foi exatamente o verde que não conhecia. Sim. E marca? Eu dou comigo a rir sem saber porque que eu me ria. Era uma alegria... De felicidade. Exatamente, de descoberta de uma tonalidade que eu não conhecia. E depois regressa para São Vicente? São Vicente, para estudar? Faço a segunda, terceira e a quarta classe em São Nicolau, com o professor Norberto Gomes, pai do Zé Gomes, sim, sim. Que esteve também aqui, arquiteto que esteve também aqui na praia, e morreu há cerca de 2 ou 3 anos. Nessa altura, eu tinha colegas que eram sobrinhos do Dom Roberto e que foram para São Vicente, depois de terminarem a quarta classe, para continuar os estudos. Lembro que eu tive uma tristeza grande porque não pude ir para São Vicente estudar. Nesse meio tempo, à volta de 1944, fins de 44, 45, entrei para o seminário. Tenho a intenção de estudar. E quando é que regressa para São Vicente? São Vicente, 46, depois de ter terminado a instrução primária em São Nicolau. E como é que São Vicente marca a sua... de alguma forma define a sua vida profissional? Pode-se pensar isso? Define da seguinte maneira. Apanhei um chumbo danado no exame de admissão aos liceus. O primeiro chumbo da minha vida, o primeiro e o único chumbo da minha vida. Porque menino do campo, chego a São Vicente, descubro a bola e dedico o ano inteiro a jogar o futebol e não estudava. É claro que apanhei um chumbo na prova oral. Chumbo esse que determinou a maneira de eu portar-me na vida nos estudos. Meu pai teve um papel importantíssimo nessa altura. E a arquitetura já começou ali? Não, antes, porque quando o meu pai, ao mexer nas coisas dele, encontrei desenhos que eu tinha feito de projetos de casas que eram casas tradicionais, apenas fui passando de 10 metros para 15 metros. E o extraordinário, que eu verifiquei, que estavam todos à escala 1:100. Eu não sabia o que era trabalhar a escala nessa altura. Por consequência, havia já a tendência por dentro, suponho eu. Uhum. E regressa, vai estudar em Portugal, faz arquitetura. Termino o 7º ano em São
em Portugal. Eu fui para o Porto. E vem para a cidade da Praia nos anos 60, em 1960? Não, 59. 59. Com probabilidade de setembro de 59. Quando chega, pelo menos dos relatos que eu ouvi sobre si, mesmo estando praticamente sozinho, consegue criar e trabalhar numa arquitetura conceptual. Qual era a sua estética, a sua proposta quando chegou como arquiteto? Tentar dar às pessoas o ambiente próprio para viverem. Por consequência, o que era necessário para poderem viver, como dizia a música, com dignidade. Não é o som do Cardoso, mas para viverem com dignidade. O que era o espaço necessário, utilizando os materiais naturais disponíveis, pedra, o cimento, que também foi indispensável, que era bom nessa altura, o cimento Portland, e não me preocupar imediatamente com impressionar as pessoas com aquilo que eu fazia. Repare, nessa altura vim fazer o estágio de arquitetura na praia. O que é que eu fazia? Coisas pequenas, desde chafarizes, habitações pequenas e muitas vezes habitações de pessoas que me pediam, que muitas vezes não podiam pagar. Não podiam pagar, mas tinha satisfação a fazer. Sim. Era gratificante fazer isso. Exatamente, era muito gratificante, porque dava às pessoas a possibilidade de poderem morar numa casa minimamente bem construída. E várias pessoas, nessa altura, depois disso, aliás, me agradeceram por ter a casa que moravam, que era feita por mim. Mas não havia grandes trabalhos. Sim. Também era uma coisa nova, arquitetura. As pessoas faziam as suas casas, os pedreiros construíam. Sim, mas havia uma sabedoria também na forma. Aí está, essa sabedoria que dá-me a impressão que está-se a perder. Sim. Está-se a perder. Repara, as casas eram construídas, como no campo em São Nicolau, com base em vários corpos e a existência de pátios. Sim. Essas casas divididas em casa grande, como se chamava em São Nicolau, a parte principal, as outras dependências, como sala de jantar, com sala de jantar, despensas, etc. Cozinha separada, etc. Nessa altura não havia o gás, não havia eletricidade. Era tudo à base de lenha. De lenha, sim. De lenha, fumo, etc. As pessoas defendiam-se. No campo sabiam como fazer isso. Nas cidades não tanto. Sim. Não tanto. Normalmente... O fumo entra nas casas. Exatamente. A conquista, por exemplo, da cozinha dentro da casa é muito recente, como a própria casa de banho. A casa de banho é recentíssima também nas construções em Cabo Verde. A partir de 59, 60, começa a haver a migração das casas de banho para dentro. E como é que vai alargando? Vai alargando as suas obras, as suas intervenções nas praças, edifícios? À medida que apareciam trabalhos a fazer a nível das obras públicas, dos serviços de obras públicas, não Ministério, serviços de obras públicas, ia fazendo. E depois fui contactado por várias pessoas do povo a pedir projetos para casa deles. Também ia fazendo. E como é que encarou esse estatuto de ser chamado senhor arquiteto? Porque as pessoas nem tinham conhecimento do termo arquiteto. E era novidade. Era uma coisa, um termo bonito, agradável. E acabei por aceitar. Chamavam arquiteto, uns chamavam engenheiro, outros chamavam arquiteto. E o arquiteto prevaleceu ao engenheiro. As marcas da sua obra, da sua trajetória arquitetónica estão, a grosso modo, aqui na cidade da Praia. O que é que esta cidade significa para si? Hoje a minha terra. Tenho algumas intervenções aqui,
não são muitas. Tem o prédio, a antiga galeria, Isso é a praça. já praticamente quase no fim da época colonial. Sim, a pracinha, A Escola pracinha Grande. da Escola Grande, esse é meu, é o projeto meu também. Tem casas... Os BCAs, alguns edifícios de BCA também? BCA, no Sal, Boa Vista, tinha... No não Maio? sei se ainda... No Maio. O Maio ganhou um prémio, inclusive. Exatamente, o prémio de arquitetura em 2007. Em 2007, galerias, isso na praia, a zona da prainha, praticamente. Eu sou responsável pela mudança da estrada que liga a Xandareia, a prainha, passando para onde vai para Palmarejo. Sim. Porque a escada, não sei se... Não deve lembrar. Não me lembro. Não deve. Passava onde é atualmente o Hotel Trópico, que era a antiga cadeia da praia. Sim, sim. Era uma zona cheia de areia, difícil de atravessar, de modo que acabei por desviar essa estrada para a zona onde está atualmente. E tive o cuidado de afastar as casas da estrada, por forma a permitir o desenvolvimento futuro. Não sabia bem o que era. Sim, sim. E se não tivesse feito isto, a ligação ao Palmares seria difícil, só com demolições. Estaria comprometida. Estaria. Hoje, o que vemos não seria o quadro. Exatamente. Fale-nos da sua pintura. Começa a pintar quase que concomitante à arquitetura. Quer dizer, ou antes, a desenhar. A pintura foi recentemente. Recentemente, agora desenhos... Sim, os desenhos é que foram nos anos 60, por aí. Antes de 60. Antes do tempo do Liceu, fundamentalmente. Do Sim. Liceu, em 1946 até 53. Desenhava. Como eram os seus traços? Puros. Simples, eu procurava simplicidade. Gosta muito de simplicidade, consegue, é o que atravessa as suas artes arquitetónicas e depois a própria pintura depois. Pelo seguinte, talvez para tentar perceber o que é o essencial, o que importa o essencial e não aquilo que é passageiro. Custa perceber e encontrar o essencial? Sim. O essencial, o simples, é difícil mesmo. É muito mais fácil fazer coisas complicadas, coisas, chamemos, meio sofisticadas, do que fazer as coisas simples. Fazer simples implica, praticamente, pôr de lado muitas questões. Pôr de lado a si próprio. Sim. E os seus desenhos foram publicados no Boletim de Cabo Verde e temos também obras emblemáticas da literatura cabo-verdiana, cujas capas também... De um dos livros do Manuel Ferreira, do Reino de Caliban, dessa série, o Reino de Caliban, uma das capas é minha. É gratificante estar... Sim. Estar ou assim talvez, tão... Sim. Ou talvez. Simbolicamente sim, é simbolicamente. gratificante. Ultimamente, o Lugero Correia, António Lugero Correia, que foi meu aluno, tem-me pedido a ilustração de alguns livros dele. As capas da maior parte destes livros também é trabalho meu. Ele deixa-me a liberdade de imaginar aquilo. E continua a desenhar? Não parou? Ultimamente não tenho desenhado, tenho mais pintado. Sim. Tenho mais pintado. Fez essa transição e não... Transição para explorar exatamente a capacidade de comunicação através da cor. Nós aqui, Sr. Arquiteto, também ouvimos o que é que os seus amigos, os seus antigos companheiros têm para dizer sobre si e sobre o seu trabalho. E nós vamos agora ouvir um depoimento. Ok.
quando comecei a trabalhar com o Pedro Gregório, tinha 14 anos de idade, como aprendiz e desenhador, em 1958. E foi uma pessoa também que, em nível profissional e humano para Cabo Verde, foi muito valioso. Ele foi professor de liceu, muito admirado na Cabo Verde, bom arquiteto, muito bom arquiteto. E para o nosso conhecimento, ele foi o primeiro arquiteto na altura na Cabo Verde. E depois da independência ainda, ele foi o primeiro arquiteto na Cabo Verde. E, no trabalho na seu escritório, o seu nome naquele tempo era Trópico, escritório Trópico, que ficava na Madragoa. Não fazia muito projeto, um dos quais galerias, não fazia ex-pousada Praia Mar, muito prédio no São Vicente, na Prainha, sem conta, Rea Praia, graças a Pedro Gregório. E canto dado 25 de abril, voltando um bocadinho à frente, assim, Pedro Gregório, houve uma avalanche incrível de pessoas que estão a fazer obra clandestina. Então, eles atacam a zona de Santo Antônio, torta direita. Ele para salvaguarda aquela zona que fica, naquele primeiro prédio, junto de televisão de Cabo Verde, que tem aquele prédio de banco, aquele prédio branco, etc, etc. Foi graças a Pedro Gregório, porque na altura tinha um muro que era Marconi. Então, o que Pedro Gregório fez? Por conta própria, por custos próprios, de seu bolso, ele resolve fazer um plano urbanístico daquela zona para preservar a infiltração de casas clandestinas. Que pouco alguém sabe. Não fazia maquete, não fazia projeto daquela zona, tudo, daquele prédio, alto, baixo, tal, primeiro andar, segundo, terceiro andar. Não fazia uma exposição daquele maquete, só para ter uma população de praia, atenção, penso que avança mais do que está avançado. Não fazia exposição no antigo Serbão. E ainda lembro um bom episódio que entendi Pedro Gregório, que antes de 25 de abril, foi ele a primeira coisa que começa a fazer uns panfletos clandestinos, na luta de clandestino. E dado 25 de abril, ele volta para mim com toda a calma, tal, e fala assim, Cardoso, deixa eu falar uma coisa. Vou pensar, vou dar um padodo. O primeiro panfleto que lançar na praia, tal, como máquina aqui, um coche, de meu, um coche elétrico, de topografia, de meu, ele ia fazer. Pronto, dado nossa amizade, relacionamento, de facto, tem mim, não fazia mesmo. Ele fala, não sabe, cobriu o show, cobriu e não cobriu. É muito, muito grato ao Pedro Gregório. Depois de Segunda República, foi, tu sabe, que faz bandeira de Cabo Verde. E tem muita poesia que alguém que conche. É bom no desenho, livre, bom livro. Nas estatuetas, tem muita coisa em comum. Nesse traço, nas características, nas ideias, lógico. É de uma escola que bem, tudo que usa mesmo na traço, na traçados de arquitetura, de aquela harmonia arquitetônica, bem dele, no partido dele. Eu agradeço ao Tom. Ele faz parte de um grupo. Era o Tom, o Zé Piguiri, o Renato, o Adérito e o Joaquim. Eram desculpe, rapazes que não tinham formação nenhuma. E que aprenderam consigo Nessa altura, parece-me que eu formei os melhores desenhadores da cidade da Praia, com uma intenção, não fazer deles, há um outro que eu me esqueci, já morreu também, que é o Domingos, que chamavam de Imãs, que foi um restaurante ali na fazenda. Havia outro rapaz, isso já não me recordo bem, também que era bom em desenho. Não fazer deles mecânicos. Ensinava-lhes de uma maneira um bocado esquisita, que era, porquê que faziam assim e não faziam assado? Sim.
dar-lhes espaço para refletirem sobre o que estão a fazer. Exatamente, sobre aquilo que estavam a fazer. E chega a uma determinada altura que eu criei praticamente inimigos nos próprios desenhadores que eu tinha formado. Porque muitos deles consideravam-se já arquitetos e não desenhadores. Sim. Eu aguentei essa situação terrível e depois ficamos todos amigos. Alguns já morreram, infelizmente já morreram. Há um deles, o Zé Piquiri, em 6 meses tinha feito praticamente tudo o que os outros tinham feito antes dele. Aprendia rapidamente e tinha habilidade para o desenho. É gratificante saber Sim, exatamente que reconhecem e que não se esqueceram. Mas isso é uma coisa, todas as vezes que alguém tenta ensinar alguém a sério, ele tem de estar preparado, porque 2 por 3 pode criar um inimigo, porque não é bem inimigo, um rival. Um rival. Um rival. O rival é o termo certo. Também, para além dessa experiência com esse grupo, tem também a experiência de ter sido professor no antigo Adriano Moreira e, inclusive, vice-reitor. E essa experiência de professor também, como é que recorda hoje, como é que foi até para a sua carreira? Utilizei o mesmo esquema. Sim, a mesma pedagogia. A pedagogia, não formar mecânicos, seja no pensar, porque a gente que praticamente são em papel quadriculado. E não sai daí? Não sai daí, não sou capaz de pensar fora da caixa. Mas lembro-me de situações em que eu explicava e os alunos não percebiam. É o caso numa das turmas do 7º ano, em desenho, em que estava o Julinho Lobo, o António Pedro Lobo e outros, que foram depois para a engenharia, em que eu expliquei 7 vezes a mesma coisa. E diziam que não tinham percebido. Até que eu, desiludido, praticamente sentei-me à secretária, olhei para o chão, olhei para o teto, para as paredes, encontrei a solução. Expliquei, todo mundo entendeu. E o Tom falou aqui da cidade da praia e do papel, do plano que fizeram aqui da zona da Chaada Santo António, exatamente para travar aquilo que era o ímpeto de construções clandestinas. Mas nós temos este problema em outras partes da cidade. Hoje é uma coisa que certamente o preocupa, de ver como é que esse problema não foi travado, mas sim alastrou-se. Tentei várias vezes determinadas soluções para travar isso. Chamei a atenção para o problema das chuvas, a avalanche que podia haver de casas levadas pela ribeira, porque avançaram tudo de ponta a ponta. E o Tom tem razão. Eu fiz o plano de livre vontade e sem ninguém me pedir. E eu consegui travar. Eu lembro-me de ter falado com o Cida Vieira sobre isso. Ele diz que é o único caso conhecido de travar uma população, de ocupar um espaço em época, chamemos assim, de revolução. Sim, sim. Consegui. Porque a população acreditou que era um plano que ia ser executado. Falou agora de Cisa Vieira, nós estamos com o projeto dele no edifício do Banco Central. É uma mais-valia para o espaço, este nosso espaço da capital? Eu creio que sim, apesar de que muita gente deve estar a sentir-se desiludida porque devia estar a sonhar com uma obra daquelas demasiadamente espetaculares na cidade da Praia.
ele obedece aos princípios que eu suponho importantes para a arquitetura em Cabo Verde. A iluminação, por consequência, o domínio das aberturas, um controle das aberturas, não é o domínio, um controle, no fundo acaba por ser domínio. Domínio, sim. Das aberturas, a iluminação dos espaços internos. Ainda não visitei o edifício por dentro, sim, mas eu conheço o trabalho dele. Eu sei que ele põe atenção nisto. A ventilação, repare, os dois corpos baixos à frente, a entrada e o edifício em cima. Isso faz com que o ar suba. Tem as varandas, que alguém disse que aquilo parecia mais um hotel que outra coisa. Ele não leva as paredes laterais das varandas até o teto. Sim. Pelo seguinte, sabe-se que se ele fizesse isso, o ar faria o seguinte, iria até determinada altura e voltava. Ele deixa passar e faz a corrente circular. Para mim é uma mais-valia, porque ele põe atenção no essencial para a arquitetura aqui. A iluminação, a ventilação e talvez o conforto. Não entrei lá ainda, mas estou convencido que ele vai conseguir. E não vai para coisas espampanantes. Ele também segue uma linha de simplicidade. Sim. Aliás, a própria Escola do Porto ensinou-nos exatamente isso. A ideia da simplicidade, não do simplismo. Que são duas coisas diferentes. E ainda mais, com base, talvez, numa escola alemã, que é da Weimar. Porque são as várias simplicidades que vão compor uma ideia harmónica do espaço. Ainda mais, com respeito para o ambiente e para o clima. Sim. Vamos continuar a ouvir os depoimentos. Ok, vamos. Temos agora mais um colega seu que vai falar de si. Eu não sei se o colega nesse poderá registro. falar. Vamos ver. Bom, Pedro Gregório, para mim, é uma referência para os arquitetos nacionais. Primeiro, por ter sido o primeiro arquiteto cabo-verdiano. Depois, porque tem sido uma pessoa aberta aos colegas, disponível, com uma grande perspectiva de inovar. Apesar da idade, é uma pessoa que se empenhou logo desde a primeira hora nas questões tecnológicas. Grande abertura para os colegas, a apoiar os colegas. Depois tem obras que me parecem de referência. Aliás, o primeiro prémio da arquitetura nacional foi ganho por ele, portanto, o edifício do BCV, aliás, do BCA, que fez em vários concelhos. Portanto, para mim também é uma referência moral como arquiteto. Ele foi comigo o primeiro presidente da mesa da Assembleia da Ordem dos Arquitetos, enquanto eu o primeiro bastonário. Portanto, é uma pessoa que, efetivamente, apesar de cá ter estado sozinho durante muito tempo, procurou sempre produzir uma arquitetura conceitual e transmitindo aquilo que era possível passar. Tenho uma relação de proximidade com ele, mas nunca trabalhamos enquanto profissionais, quer dizer, mas foi sempre uma pessoa de quem tenho uma estima especial e nas relações, nos encontros com os arquitetos, foi sempre uma pessoa cordial. Aliás, enquanto presidente da mesa da Assembleia, pautou-se sempre por um grande equilíbrio, mesmo nos momentos em que havia disputas entre correntes de arquitetos, não é? Portanto, e alinhar sempre a ordem por um sentido mais ético, moral. Eu penso que é um homem que a gente deve de facto referenciar, ou ter como referência naquilo que foi a produção da arquitetura em Cabo Verde. Com uma grande preocupação também com relação à arquitetura vernácula, né, ou vernacular, sobretudo com a preocupação da questão da ventilação e orientação dos seus edifícios. Acho que os jovens, particularmente, teriam muito a aprender no contacto com ele.
Eu acho que a Ordem dos Arquitetos, por exemplo, podia ser o espaço de proporcionar essa relação entre essa geração de gente que, através da experiência, adquiriu muito conhecimento e esta nova geração que precisa desse contacto e sentar e sentir a arquitetura que se pode produzir neste sítio, neste lugar, nesta terra. Testemunho de um colega. Tem razão num aspecto. Eu agradeço-lhe exatamente o depoimento e efetivamente procurei na Assembleia ser praticamente o moderador Das hostes. Exato. Que, aliás, já vinha de trás. Sim. Na escola de arquitetura, no Porto, aliás, fui nomeado exatamente o moderador entre as correntes também de estudantes de arquitetura. Porque, a partir do 4º ano, a luta entre os que iam ser os candidatos a arquitetos começava nessa altura. Sim. E diziam que recorriam a mim porque não pendia nem para um lado, nem para o outro. Isto é uma grande sabedoria, ter esse equilíbrio. É necessário o equilíbrio. E ele tem razão, é necessário os arquitetos começarem a conversar entre si. Isto não... Agora, a própria Ordem também não tem possibilitado isto. Como é que vê este contacto entre gerações e a própria arquitetura, a própria alma da arquitetura neste momento? Eu diria que a nova geração de arquitetos devia, desde já, começar a estudar arquitetura vernácula. Voltar não às na origens. cidade, não na cidade, ir ao campo e prestar atenção àquilo que se fazia. Ele falou na orientação das construções. Eu digo-lhe o seguinte, isso vem da convivência no campo. A casa tradicional cabo-verdiana no campo, até bem pouco tempo. Agora, inicialmente o campo alimentava a cidade. Atualmente está-se ao contrário, está-se a suceder que a cidade está a alimentar o campo. É destruir aquilo que era essencial no campo. Por exemplo, se vou a São Nicolau, eu vejo que as casas dos imigrantes, que são feitas por arquitetos e às vezes eram desenhadores, estão a levar modelos que não têm nada a ver com o clima nem com o ambiente para as zonas. Eu refiro-me à Fajã, por exemplo, de São Nicolau. Sim. As casas em São Nicolau, na zona da Fajã, até a década de 60, eram compostos por diversos corpos, mas a casa não era constituída apenas pelos corpos construídos. Era a totalidade dos corpos construídos com espaços vazios. Sim. Os pátios. E a orientação era feita sempre da seguinte maneira. A casa grande, a parte principal, voltada frente para sul, costas para o norte, permitindo a ventilação. Uhum. A sala de jantar com as despensas orientadas a oeste. Mas a exiguidade do próprio espaço... Vamos lá chegar. Sim. O que é que sucede? A cozinha posta a sudoeste. O vento predominante é de nordeste. De modo que os fumos, os cheiros, as cocheiras, etc., as pocilgas, todas a sudoeste. De modo que o vento levava todo o cheiro para fora. E nunca para dentro de casa. Quanto à desigualdade do espaço que põe, as câmaras dão-me a impressão que querem é ganhar dinheiro. E, por consequência, os lotes. Quanto mais lotes fizerem, melhor, porque entra mais dinheiro. No entanto, para se poder responder aos problemas do clima, com ventilação, fundamentalmente, é necessário que os lotes, ou seria necessário que os lotes
fossem com outras dimensões. Um lote de 9 por 9 ou 10 por 10 não há arquiteto algum que consiga fazer coisa alguma. Respeitar o vento, o ambiente. Exatamente, não é possível. Não é possível. Por consequência, está tudo concentrado, tudo dentro. E, por consequência, não há hipótese Há um de ventilar. sufoco, um espaço que sufoca. Pedro Gregório é um homem do silêncio na sua arquitetura, pela a simplicidade que aqui nos explica, também na sua arte. Como é que tem sido o seu silêncio? Tem tido silêncios aqui onde vive, à sua volta? Ou não? Desculpe, uma parte que não apanhei. Silêncios. Silêncio. É um homem de silêncios nas suas artes, na sua pintura, agora, né? Que nos últimos 3 anos. Tem tido silêncio, tem tido paz para fazer isso? Ou os tempos não estão para silêncio? Não, as pessoas, quer dizer, estão a bombardear a cidade. Mas não é só nesta ilha ou nesta cidade. É em São Vicente, é em São Nicolau, é na Boa Vista, é no Sal, é tudo. Por consequência, barulho a mais, a nível que não se pode suportar. A música. Muito barulho. Os festivais. Quem vem de fora, eu suponho que os estrangeiros devem pensar que aqui é a terra das festas, dos festivais. Eu pergunto, com tantos festivais, não era necessário, por exemplo, aqui na praia, não era preferível fazer um espaço num lugar que desse tranquilidade, que pudessem utilizar, em vez de todas as semanas, montarem e desmontarem os toldos, os palcos. Que tivessem um palco fixo, um espaço fixo. Exatamente, um espaço que não incomodasse ninguém e que fizessem as festas aí. Os festivais aí. Por exemplo, em Portugal, hoje, fazem os festivais junto a praias afastadas, não dentro da cidade. Em Berlim, por exemplo, fora, nos parques, mas que não incomoda ninguém. As pessoas. Aqui não. Aqui dá-me a impressão que a cultura é esta. Quanto mais barulho, quanto mais alto o barulho, melhor. Mesmo os próprios músicos, muitas vezes, quanto mais alto tocarem num palco, parece que a música seria melhor. Quando, pelo contrário, eu lembro-me da frase de Mantovani em relação ao filho que também era músico, música não é barulho. Sim. É harmonia. Harmonia que vem. A música precisa do silêncio. É um espaço importante. O silêncio na música é importante como o som que se dá. Por isso mesmo é que há as pausas escritas na música. O seu antigo aluno falou aqui que escreve poesia. Não, escrevi. Escreveu muita poesia? Coisa. Ultimamente não tenho escrito e não sei se aquilo que eu possa escrever tenha interesse ou não. Mas a pintura tem-se dedicado todos os dias à pintura? Sempre? Não, há dias que há nega. Há dias que não há nega. Agora, a pessoa pode, para não perder a mão e não perder a capacidade, riscar. Mas há dias melhores do que... Há dias que as coisas saem melhores. Sim. Saem melhores. Há dias de coisas que saem melhores. Falávamos do silêncio. E dá-me a impressão aqui... que as pessoas não têm ouvidos, ou querem ficar surdos. Eu não sei. E fazer a bandeira de Cabo Verde para si foi uma opção estética ou cidadã? De cidadania. Foi uma opção de cidadania. Repare, a bandeira que veio com os combatentes era muito semelhante à bandeira da Guiné-Bissau. Suponho que foi feita
com uma pequena diferença, ou é a concha, ou era a espiga que diferenciava. Sim. Mas se percorrer a costa ocidental da África, menos Angola e menos África do Sul, o que encontra é praticamente quase a mesma bandeira, com ligeiras alterações. E foi aberto um concurso. Eu tomei parte nesse concurso conscientemente, porque pessoalmente eu não me agradava. Sim. Eu, aliás, já estou naquela idade que não convém esconder aquilo que eu acreditava. Sim, sim. Não me agradava que Cabo Verde tivesse a mesma bandeira que a Guiné-Bissau. Nem a União Guiné-Bissau-Cabo Verde, com toda a franqueza. Sim. Nesta idade podem bater. Não. E como é que, e o que é que ditou os tons da atual bandeira? A terra, a própria terra. O céu e o mar e a experiência da agricultura, da preparação para a agricultura no tempo das águas, a preparação das enxadas, o calçar das enxadas com o aço vermelho. Mas, ao lado disto, tem algo que é a ideia. Isso é concreto, sim, é a ideia. Para mim, o esforço para construir Cabo Verde é necessário, mas se esse esforço não for controlado, pode levar ao caos. Daí a razão das duas faixas brancas ao lado do vermelho. Sim. A outra, é o equilíbrio, o equilíbrio é necessário. A contenção. A contenção. Sim. É mais isso. A contenção do esforço dentro dos limites da possibilidade. Eu posso querer algo e querer de imediato. Sim. Mas sim, sabendo, eu tenho que fazer um caminho para chegar a algo. Exatamente. Então, sim, percebi. E como é que vê este caminho que o país vai fazendo? Do diálogo. Devemos, apesar de haver, para já são praticamente mais sensíveis aos partidos, 3 com o CID, 3 partidos. Os mais que estão no Parlamento, temos o PP, que surgiu recentemente. O PP. O PP. Partido Popular. Popular. Sim. Já existia. Não, esse é o Partido Popular que surgiu e concorreu participou nas últimas eleições. Sim. O que é que sucede é o seguinte, quando o assunto, o meu entender, quando o assunto é importante para a nação cabo-verdiana, deve haver um espaço de diálogo em que se procura o consenso. Tem havido? Nem sempre. Nem sempre. Deveria existir mais. Deveria haver, exatamente, quando o assunto é importante. Importante para a vida da própria nação. Porque a nação precisa disso. Se não, vamos para o caos. Se eu começo a puxar de um lado, a puxar do outro, imediatamente o outro a puxar, nunca chegamos a um ponto de entendimento. Mas se, pelo contrário, conversarmos, e isso é importante para nós, para o desenvolvimento do país, devemos chegar a um ponto, cedendo de um lado, cedendo do outro lado, para chegar àquilo que é o comum, o consenso. Continua a exercer esse papel de equilíbrio no seu pensamento e Talvez. Repare, eu fui... Não me perguntou isso, mas vou-lhe dizer. Eu já nem me recordo qual era esse partido logo na época da independência, que começou em São Vicente, e não sei por carga d'água, mandaram-me uns panfletos, umas folhas A4, para distribuir. Eu resolvi distribuir isso na praça, à frente de todo mundo, porque eu pensava que para a democracia era necessário que os outros todos tivessem a mesma oportunidade. É claro que eu fui marcado. Fui marcado como uma cruz grande ou um X, não sei. Porque considero uma pessoa persona non grata. Mas importou-se com isso ou sabia que fazia parte da caminhada? Ser persona non grata de vez em quando?
Eu sempre fui, de vez em quando, pessoa não grata. Sim. Não grata. Assume que faz parte de coisa. Mas nessa altura assumi a destruição dessa para tentar, talvez, esse equilíbrio. É claro que não devem ter percebido a minha intenção e talvez me tenham considerado a pessoa perigosa. Sim, um extremista. Nesta idade, o que é que aspira? Tranquilidade. Que é muita coisa. Tranquilidade. Tranquilidade. Sobrevivência natural. Eu estou reformado. Para o país? Para o país. Tranquilidade e harmonia entre as diversas forças em jogo. Tendo sempre presente que Cabo Verde está em primeiro lugar. Não me importa que seja... Há outra atitude agora que me vem à memória. Em 1990, também eu tive uma atitude que talvez não tenha agradado a muita gente, que eu achava que nenhum partido devia ficar muitos anos, 10 anos seria o máximo para qualquer partido estar no poder. Caso contrário, ganharia calos ou cálculos. Defendeu isso na altura? Eu disse de viva voz e parece-me na rádio, de modo que... Antes disso, na época da independência também, eu tenho atitudes de meio maluco. Foi tendo os seus momentos de sinceridade? Eu lembro-me de alguém junto ao cinema, dizendo coisas violentas. Eu sentei no café, escrevi qualquer coisa ali na rádio. Também sofri as consequências. De modo que é isso. A vida é assim. E a sua vida teve esses momentos que... Sim, não me arrependo. Sim, que recorda com orgulho. Não me arrependo. Já na escola, também o que levou a ser vigiado durante os anos que eu estive em Portugal, um fulano que depois se veio a descobrir que era um informante da PIT, um bufo, que depois foi isolado, abordou-me para convidar para um grupo qualquer. Eu disse, eu vou pensar. Foi o suficiente. As minhas cartas eram abertas, violadas todas, carta da minha mulher que era. Minha namorada nessa altura eram abertas. Era vigiado e seguido pela polícia de ponta a ponta. Mesmo depois de vir para Cabo Verde, quando regressava a Portugal, eu tinha polícia. E nunca entrei na política. Nunca entrei na política. Talvez por cobardia. Como alguém pertencente a Cabo Verde, de uma das vezes fora da Cabo Verde, ao dizer que eu não tinha ido para a luta, praticamente me considerou um cobarde. Eu, nessa altura, já tinha mulher, tinha filhos e pronto. Mas as pessoas muitas vezes não sabem do percurso das pessoas. E dos pormenores, daquilo que dita as decisões mais íntimas. Pedro Gregório, foi um grande prazer conversar consigo neste programa. E desculpe determinados momentos que me emocionei. Faz parte. Ligeiramente da coisa. Muito obrigado. De modo, obrigado e até espero a próxima. não ter desiludido demais. Não desiludiu. Okay. Foi hoje a nossa conversa com o primeiro arquiteto cabo-verdiano, Pedro Gregório Lopes. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado especial. Boa noite.